Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Queria saber quem são os visitantes que estão nessa noite aqui conosco. Você poderia ficar de pé em nome de Jesus? Você que nos visita pela primeira ou pela segunda vez, você poderia ficar de pé em nome de Jesus? Aí, nós temos uns irmãos abençoados. Então eu queria que você que está esse visitante de perto, você vai levantar do seu lugar e vai dar um abraço, vai abençoar a vida dele. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá, os irmãos estão atrás de vocês aí, ó. Vamos lá, vamos dar um seja bem-vindo para esses amados aí, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar aí, meu irmão. Pode sair em nome de Jesus. Nós estamos em família aqui, não tem nada para poder esconder aqui. Está todo mundo em casa, né? Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero agradecer a presença de todos mais uma vez, dizer que você é muito bem-vindo, você que nos visita, seja muito bem-vindo realmente. Fiquei feliz de ver a visita aqui, irmão Rivalino, sua família, a Matiele mais o Arthur. Glória a Deus por isso, né? Então eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e dizer para vocês que aqui nesse lugar aqui você sempre vai ser bem-vindo. Amém, meu amado? Então gostaria de convidar os amados aí a se colocar de pé e abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Os irmãos estão me ouvindo bem? O microfone tá bom? Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos e te louvamos nesse dia. Te exaltamos porque somente o Senhor é santo, santo e santo. Tu és o Rei infinitamente soberano sobre as nossas vidas. E por isso, meu Pai, estamos aqui essa noite para unicamente te adorar e ouvir a sua palavra. Então pedimos ao Senhor agora, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir através da sua palavra e venha falar aos nossos corações. Senhor, nós anseiamos por ouvir a sua voz. E, meu Pai, nós não aceitamos, meu Pai, sair deste lugar como entramos, mas queremos sair daqui transformados pelo poder da sua palavra. Senhor, que ela venha encontrar lugar em nossos corações. Peço ao Senhor, meu Pai, tende misericórdia de mim, o mensageiro dessa noite, pois sou homem pecador, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, mais uma vez ser engrandecido através da minha vida, que eu venha diminuir, meu Pai, mais uma vez, para que o teu nome seja exaltado e para que pessoas nessa noite possam, mais uma vez, ser transformadas pelo poder da sua palavra. Fala aos nossos corações, ó Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Podem sentar, meus amados. Meus amados, nessa noite eu gostaria de estar trazendo aos irmãos uma reflexão sobre a escolha mais importante das nossas vidas. Sabe, irmãos, tudo nessa vida é decidido em algum momento por uma escolha. Quando você escolhe o seu cônjuge, quando você escolhe onde quer trabalhar, o que quer estudar, quando você escolhe o que quer fazer da vida, quando você escolhe onde morar, são decisões que nós temos que tomar. E apesar de todas essas decisões serem muito importantes na nossa vida, existe uma decisão que ela é simplesmente indispensável. Ela é tão importante que se ela for tomada errada, as consequências são eternas. E Jesus aqui, quando ele chega aqui, ele já está chegando ao final do Sermão do Monte. Jesus já tinha falado muitas coisas, e aqui então ele conta esta parábola, se assim eu posso dizer, ele dá essa instrução sobre as duas portas. É interessante que ao longo
do Sermão da Montanha, sempre Jesus deixa claro que só existe duas opções. Nunca ele coloca o meio termo. Se você ler um pouquinho para trás, em Mateus capítulo 6 e 7, você vai ver que ele vai falar sobre ou você é sal, ou você não salga. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou a nossa justiça excede a dos fariseus, ou não é justiça de fato. Ou nós esperamos a recompensa de Deus, ou a recompensa dos homens. Ou o nosso tesouro está no céu, ou o nosso tesouro está na terra. É interessante porque ele ainda vai dizer, ou nós servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro. E ele deixa por último dizendo, ou nós buscamos o reino de Deus, ou buscamos os que os pagãos buscam. Sempre vai ter duas opções. A primeira coisa que fica claro para cada um de nós nessa noite é que não existe um meio termo. No reino de Deus não tem como você ficar no meio. No reino de Deus só existem duas opções. E Jesus aqui então apresenta duas portas. Ele apresenta aqui duas entradas. É interessante porque ele diz aqui, esforçai por entrar por esta porta, que é a porta estreita. No grego, a palavra esforçai, ela é a palavra agonizomai, que vem da palavra agonizar. Isso já quer dizer muita coisa, porque Deus já está dizendo claro aqui que para entrar pela porta estreita, será necessário muitas vezes difícil, a ponto de nós agonizarmos, de termos dificuldade para entrar nessa porta. Por que ele fala isso? A outra coisa que nós aprendemos é que somente uma porta leva a Deus, e a outra porta leva para outro lugar longe de Deus. Sabe, Jesus aqui ele está finalizando o seu sermão da montanha, e então ele começa a falar várias coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos acerca dessas portas. O que poderíamos dizer ser o significado da porta estreita? A primeira coisa é que uma porta estreita, segundo o próprio Jesus diz, é uma porta difícil de se encontrar. Não é apenas difícil de entrar, ela é difícil de se ver. Ou seja, requer atenção. Irmão, quantas pessoas estão perdidas lá fora porque eles não têm dado a devida atenção para procurar aquilo que realmente importa? Eu pergunto para você, os tesouros mais valiosos estão expostos ou estão escondidos? Estão escondidos. Tudo que tem valor é guardado a 7 chaves. Ninguém deixa um diamante exposto para todo mundo ver. Ele vai ficar muito bem guardado. O reino de Deus, irmão, é o que há de mais valioso em toda a eternidade. Nós anseiamos por esse reino e é esse reino que Jesus veio trazer. Então ele está dizendo o seguinte, olha, tentem. Ele diz, se esforçai para entrar por essa porta estreita, porque é difícil. Observe, encontre essa porta, porque se você encontrar, se esforcem para entrar por ela. Ou seja, de qual seria o significado dessa porta? Nessa porta, você está debaixo da ordem de Cristo. Nessa porta, poucos entram, poucos encontram. Eu sempre falo uma coisa, irmãos, o reino de Deus sempre vai ser minoria as pessoas que vão entrar nele. Vai ser multidões salvas, que a Bíblia fala que são incontáveis. Mas mais incontáveis ainda são a multidão dos perdidos. Então é importante nós entendermos que as coisas de Deus, elas requerem que nós realmente nos empenhemos. Sabe, é importante porque muitas vezes nós nos empenhamos em tantas coisas, nessas decisões que acabei de falar agora com os irmãos, mas nós não nos empenhamos na decisão que vai determinar onde e como passaremos a eternidade. Nessa porta, irmão, não tem espaço para orgulho. Os orgulhosos não conseguem entrar por ela. Também não conseguem entrar os arrogantes, os vaidosos. Não conseguem entrar aqueles que vivem na luxúria, nos prazeres dessa vida. Não conseguem entrar. Nessa porta não há espaço para a justiça própria, como a dos fariseus, por exemplo, que achavam que por fazer alguma coisa eles tinham lugar no reino de Deus. A porta é a entrada. E o próprio Jesus em João 10 diz, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, ninguém pode entrar no reino sem antes passar pela porta. Quando Jesus foi abordado por Nicodemos na calada da noite, o que é que Jesus disse para Nicodemos? Ele disse que para entrar no reino de Deus é necessário
nascer de novo. Por que Jesus está falando isso? É necessário nascer de novo, porque ele está deixando o seguinte: somente esse nascimento é exatamente esta porta. No momento que você entra, a partir dali, existe todo um caminho que nós vamos falar no próximo domingo. Mas hoje eu quero abordar a questão da porta, a escolha por onde você vai entrar. Sabe, irmãos, Jesus em Lucas capítulo 9, verso 23, ele vai falar: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga-me. Existem 4 coisas aqui que Jesus aborda que vai deixar muito claro essa questão da porta. A primeira, ele começa: quem quiser. A primeira coisa que eu encontro aqui é vontade. Ninguém segue a Cristo se não for pela sua própria vontade. Não adianta eu chegar aqui para você e falar: você tem que buscar a Jesus, você tem que buscar a Deus em oração, você tem que estar na igreja, você tem que orar. Não adianta qualquer homem dizer isso para você. Se você não quiser, não há quem faça você fazer. Então Jesus diz assim: quem quiser. Então, se nós queremos, a primeira coisa que temos que fazer é tomar uma atitude. Depois ele fala: quem quiser, ele fala, a segunda coisa, deve negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É exatamente deixar para trás as coisas que não passam por essa porta. É a nossa soberba, é a nossa arrogância, é o nosso orgulho, é tudo aquilo que nós achamos que podemos carregar conosco, mas não há espaço para isso no reino de Deus. A outra coisa que ele deixa claro é que nós precisamos tomar a nossa cruz. Sabe, irmãos, a porta pode ser estreita, e quando você entrar por ela, você pode falar assim: sim, eu entrei por essa porta que é Jesus, é Ele que me permite entrar por ela. Mas quando você entra lá nessa porta, por dentro dessa porta, quando eu pedi para pega uma bateria nova aqui para mim. Oi. Então, irmãos, quando você entra por essa porta, o que você precisa entender é que no momento que você entra, você vai ter que levar a sua cruz. Deus não pede nada para você entrar, porque a única coisa que Ele pede é que você se arrependa dos seus pecados. Mas uma vez passado para o lado de lá, existe uma cruz que nós devemos carregar. Então ele diz: se você quiser me seguir, você precisa ter vontade, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, então você me segue. Por favor, Lucas. Você me segue? Você vê se pode ser também a altura ali. Então, irmãos, é muito importante. Agora, e o significado da porta larga? Você pode me perguntar. Na porta larga, você pode levar tudo com você. Você leva a sua arrogância, você não deixa nada para trás. Obrigado. Deixa aqui de prontidão, se acontecer alguma coisa, está aí. Então, nessa porta, você não deixa nada para trás. Você leva tudo que você é. Você não precisa esvaziar de você mesmo. Você é que você é e você vai. Você não está sujeito a nada nem ninguém além da sua vontade. Essa é a porta larga. A porta larga cabe tudo, irmão Evaldo. Ela cabe tudo. A porta larga cabe todos os seus pecados. Eu pergunto a você: qual é a porta que você acha que o mundo está procurando? A estreita? Não. O mundo sempre estará procurando a porta larga. Sempre, irmão. É a porta do hedonismo. O que é o hedonismo, pastor? O hedonismo é a busca pelo prazer. Simplesmente pelo prazer. É o que importa. Não importa o que eu tenho que fazer. Se eu estou me sentindo bem, é válido. E isso não é verdade, irmãos. Existem princípios que não podemos quebrar. Nessa porta larga, você vive no pecado, longe de Deus. Olha o que Provérbios 14:12 vai dizer. Há caminhos que pessoas consideram corretos, mas que acabam levando a estrada da morte. Sabe o que acontece com esse caminho? A porta é muito larga, ela é muito atrativa. Imagine que você chega num lugar, e aí você está procurando algum lugar para você estar ali, entrando, confraternizando. Aí você vai e vê uma portinha pequenininha, bem pequenininha no cantinho, e uma outra porta grandona, cheia de luzes piscando, entre aqui e tal, e pessoas na porta, lindas, maravilhosas, com trompetes. E onde você acha que as pessoas vão entrar? Vão entrar naquela porta que tem mais chamativo, chama a atenção, aquela porta que está
Está todo mundo querendo. Eu pergunto a você acha que o diabo, ele atrai a gente como? Se não for dessa forma, ele não atrai. Ele sempre atrai a gente pela vista. Os olhos são a janela da alma. E muitas pessoas, elas começam a fazer as coisas simplesmente pelo que elas estão vendo. Mas Jesus disse, guarda os teus olhos. Porque se nós não guardarmos os nossos olhos, nós, assim como podem entrar coisas boas por ele, podem entrar coisas ruins. E essa porta estreita é exatamente a diferença. É aquela porta que ninguém quer. É a porta que você tem que deixar o seu eu para trás e apenas assumir a sua posição em Cristo. As pessoas não querem isso. E qual é a consequência da porta estreita? Se você continuar lendo em Mateus capítulo 7, no verso 14, ela termina em vida. Se você continuar lendo no verso 17, ela dá bom fruto. Se você continuar lendo no verso 21, ela permite a sua entrada no reino. Se você continuar no verso 25, ela traz firmeza e estabilidade. É só você continuar lendo o capítulo 7. Então, há inúmeros benefícios da porta estreita. Todavia, ela é estreita. Ela é difícil de encontrar. Ela não tem propaganda. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que Deus não liga, é para propaganda. Ele não liga. Porque se Deus ligasse para propaganda, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Que propaganda, irmão Jussiel, é assim: venha para você morrer numa cruz. Essa propaganda não atrai ninguém. Atrai, irmão Rivalinho? Venha para você deixar todo o seu eu para trás. Quem que quer saber disso, irmão? Ninguém. Agora, propagandas do tipo, venha porque aqui você vai alcançar tudo que você quer na sua vida. Venha porque aqui você vai ter sempre o melhor emprego. Venha porque você vai prosperar. Irmão, Deus pode prosperar o homem? Pode. Deus pode abençoar? Pode. Mas quem vem à igreja buscando isso, irmão, não está adorando a Deus. Está adorando a si mesmo. E pensando, muitas pessoas acham que estão entrando pela porta estreita, mas no fundo estão buscando uma porta larga. E quais são as consequências da porta larga, pastor Carlos? Você falou da porta estreita e da larga. No verso 13, diz que é a perdição. No verso 17, são os maus frutos. No verso 19, fala que o destino é ser cortada e lançada no fogo. No verso 23, diz que é a exclusão do reino de Deus. E no 27, diz que é a ruína total. Pergunto para vocês. Se te mostrasse isso aqui e falasse para você, escolhe agora uma porta, qual que você escolheria? Eu tenho certeza que depois de saber essas informações, ninguém quer escolher a porta larga. Correto? Exato. O problema é que ninguém fala isso. Quem tem a porta larga não vai falar isso para você. Aonde vai dar o final dessa porta? Não vai dar. E muitas vezes nós somos atraídos por essas coisas, irmãos. Nós somos atraídos por essas coisas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos aqui querem ser cheios pelo Espírito Santo? Levante sua mão. Você quer ser cheio pelo Espírito Santo? Se você quer ser cheio pelo Espírito Santo, preste atenção no que eu vou falar para você. Jesus passou 3 anos nessa terra. 3. Ele demorou 3 anos para esvaziar aqueles homens. 3 anos, irmão, para esvaziar aqueles homens do Espírito de Deus. Para esvaziar aqueles homens da vida deles. Mas quando ele foi encher, ele encheu numa fração de segundo, que foi no Pentecoste. Então aqueles homens demoraram 3 anos andando ao lado de Jesus para descobrir que eles precisavam negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Nós precisamos entender que se nós queremos entrar nessa porta estreita, nós também precisamos nos esvaziar. Porque só pode ser cheio aquele que primeiro se esvazia. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Ou pode? Não pode, irmão. Você acha que o Espírito Santo ocupa o mesmo lugar que a carne? Sim ou não? Não. Se a carne sai, o Espírito entra. Mas se a carne não quer sair, como é que o Espírito permanece, irmã Silvia? Não tem como. Por isso que Paulo fala da luta entre a carne e o Espírito. Um milita contra o outro. Um está guerreando. Quem é que vai ganhar essa guerra? Tem um cara que falou comigo o seguinte, pastor, quem vai ganhar é aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o espírito, seu espírito se torna mais forte. Se você alimentar a carne, a sua carne se torna mais forte.
Escolher a porta estreita é alimentar o Espírito Santo de Deus. Você pode me perguntar assim, pastor, então o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que anda na porta estreita? Eu coloquei algumas coisas aqui. Uma pessoa que anda na porta estreita é uma pessoa que anda com humildade. Sabe, é uma pessoa que não se engrandece diante dos outros, é uma pessoa que fala a verdade. Irmão, nesses dias, como é difícil falar a verdade. Aliás, eu vou mudar a frase. Como é difícil ouvir a verdade nesses dias. Irmão, você liga a televisão, você vai às vezes em algum lugar, a coisa mais difícil está sendo as pessoas ouvir a verdade. E quem é a verdade? A verdade ela é absoluta. A verdade é Jesus Cristo. Sabe, irmãos, como mais, pastor, eu posso entrar pela porta estreita? Quando você serve aos seus irmãos com amor. Irmão, vou falar uma coisa para você. Servir não é algo agradável. Servir é algo necessário. Por que Deus pede que nós sirvamos uns aos outros? Porque é gostoso servir? Não, mas a gente serve por amor. E quando nós servimos por amor, o que acontece com nós? Nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo trabalhados no nosso caráter. Irmão, quando você começa a servir as pessoas, você começa a entender que você não é ninguém. O nosso problema é que aqueles que buscam as portas largas, eles buscam a porta larga porque eles acham que são alguém. Mas Deus manda dizer para você essa noite, nós não somos ninguém sem Ele. Não somos ninguém sem Deus. Nós precisamos guardar o nosso coração, precisamos guardar, ser inocente para o mal, sábio para o bem. Sabe, muitas pessoas hoje estão querendo pregar um evangelho revolucionário, moderno, cheio de papagaiada. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O evangelho não precisa de penduricalho. Não precisa. Mas às vezes a gente quer isso, porque é a porta larga. É o evangelho das concessões. Não, aqui você pode entrar, aqui a gente libera tudo. Pode fazer o que você quiser, aqui está tudo liberado. Isso não é boa notícia. Isso não é boa nova. Se você acha que não é pecador, irmão, porque a porta para você entrar tem uma chave. Qual que é a chave que dá acesso a essa porta? A chave do arrependimento. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Uma vez que a gente ouve a palavra de Deus, então a gente entende quem nós somos. Entendendo quem nós somos, nós nos arrependemos do nosso pecado. Nos arrependemos do nosso pecado, então nós recebemos a Cristo, então passamos pela fé. Sabe, irmãos, tem um salmo que fala bem claro sobre essa porta. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 73, porque ele deixa muito clara a diferença dessas duas portas. Preste atenção no que o salmista Asaf vai nos ensinar. Logo no começo aqui, deixa eu pegar na minha Bíblia aqui, no meu celular, que eu gosto mais. A versão eu acho melhor. Então vamos lá, Salmo 73, irmãos, preste atenção neste salmo. Pastor, qual é a diferença das duas portas? O salmista Asaf deixa bastante claro para a gente. Vamos primeiro começar no verso 2, quando ele diz o seguinte: quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregavam e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Olha o que o salmista está falando. O que Deus sabe, eles dizem, perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Deixa eu falar para você aqui. Asaf está tendo a visão da porta larga. Ele está olhando o que acontece na porta larga. Na porta larga é o seguinte, irmão. Na porta larga, aqueles que estão entrando na porta larga, irmão Geraldo, eles às vezes fazem o mal, estão sempre fazendo mal e muitas vezes estão prosperando. Não ficam doentes às vezes. Não tem problemas com as demais pessoas. Não é isso que está dizendo aqui? É o que ele via.
Aqui diz que eles se vestiam de crueldade, seus olhos eram cobiçosos, ostentavam o seu orgulho como um colar de pérolas. Essa aí é a porta larga. É a porta onde as pessoas olham e falam assim: cara, eu também quero isso. Porque se eu fazendo, esses caras fazendo mal, eles têm tudo isso, por que compensa fazer o bem? Pergunta a você. Asaf está tendo um conflito aqui. Ele está vendo os homens maus estão prosperando. Então ele pergunta para você e para mim: compensa servir a Deus? Compensa mesmo servir a Deus? Eu estou aqui servindo a Deus. E aí ele vai falar. Isso acontece de bom com eles. Mas olha só. Olha como é que ele fala no verso 13. Foi à toa que me mantive o coração puro. Foi em vão que agi de modo íntegro. O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Porta estreita. Asaf está dizendo: eu estou vendo a porta larga. As pessoas que andam por ela estão só se dando bem. Mas eu que estou na porta estreita só estou me dando mal. Nada dá certo para mim. Eu fico doente, enfrento problemas. A cada manhã eu sou castigado. Irmãos, às vezes é a visão que nós temos. Por isso que a porta estreita, ninguém quer entrar por ela. Porque quando a pessoa... Alguém aqui já reparou que quando você vem para Jesus, o que começa a acontecer na sua vida logo de início? Pode falar, o que começa a acontecer? Problemas. Não começa a acontecer problema? Irmã Deus é testemunha, não começa? Está afastada de Jesus, não dá nada, meu irmão Deco, não dá problema nenhum. Começa a voltar para Jesus para ver. Se o pau não começa a cantar, se o chicote começa no lombo, é assim, irmão. Fica afastado. Rapaz, parece que afastado, você chega no trabalho, está tudo leve. Aí no dia que você começa a voltar para Jesus, Maciel, chega no trabalho, já o chefe começa a arrebentar com você. Todo mundo começa a te perseguir. Aí você chega em casa, pô, é filho doente, é mulher doente, é problema dentro de casa, problema na família, e você fala: meu Deus do céu, o que eu fui fazer para ir nessa igreja? O que eu fiz da minha vida que eu fui lá aceitar esse tal de Jesus, que eu fiz isso, a minha vida só andou para trás? Esta é a nossa percepção humana. Os nossos olhos não conseguem enxergar além disso, porque nós estamos com os nossos olhos focados na porta larga. Asaf estava da mesma maneira. Agora preste atenção. O que ele vai nos ensinar? Ele continua falando. Verso 15. Se eu tivesse falado com eles, teria traído teu povo. Tentei compreender por que eles prosperam. Que tarefa difícil. Então, assim, eu tentei. Asaf está dizendo, está sendo franco, Senhor. Eu tentei entender como que essas pessoas estão cruéis, estão perversas, estão prosperando, e eu não. Agora preste atenção. A diferença entre as duas portas está no verso 17. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Vou falar para você qual é a diferença da porta estreita para a porta larga. É o destino. É o final. As duas portas existem, mas a diferença entre entrar pela porta estreita e a porta larga é o destino, é o final. Asaf diz que quando ele entrou no santuário de Deus, os seus olhos então se abriram, e ali ele entendeu o destino daqueles que estão entrando pela porta larga. Olha o que ele vai falar no verso 18. Agora ele começa a ver o destino daqueles. Ele fala: tu, está falando com Deus, tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. Olha o que ele está dizendo. Agora ele viu que aqueles homens que estavam tudo se vangloriando, tudo cruel, matéria, que estavam ali, tudo se desfrutando da vida, ele viu que Deus estava deixando eles escorregando e que o final deles era a destruição. E ele diz, verso 19: são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Sabe o que ele está dizendo assim? Eles acham que estão por cima da carne seca. Vou usar a linguagem. Eles acham que estão abafando com o seu dinheiro, com o seu poder. Olha a nossa situação hoje no Brasil, irmão. Olha que quantas pessoas poderosas estão rindo da nossa cara hoje. Pessoas que estão ocupando cargos poderosos, muitas vezes, estão rindo das pessoas. Só, irmão, que preste atenção no que está acontecendo. Aqui está dizendo que
de repente, quando você menos esperar, eles vão cair. Irmão, sabe qual que é a vantagem de você estar na porta estreita? É que na porta estreita você tem a convicção de que se você se machucar, se você sofrer, se você passar por problemas, você tem a convicção de que o Senhor está com você. Agora, aquele que está na porta larga, quando ele cai, meu irmão, o tombo é de lascar. O tombo é muito grande e às vezes não há tempo para se recuperar. Aí Asaf então chega no final, no verso 21, você pode acompanhar na sua Bíblia, é um salmo lindo esse salmo. Ele diz: percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Olha o que ele está falando assim, eu percebi que o problema é que eu não estava bem. Então eu estava desejando o que os maus queriam, mas eu vi que... Aí ele fala no 22, fui tolo e ignorante aos teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. Ele reconhece a posição dele, assim, olha, Senhor, depois que eu vi o destino deles, eu entendi que eu agi como um animal irracional, eu fui um tolo. Porque, irmão, todos aqueles que escolhem a porta larga são tolos. São tolos. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem dia, irmãos, tem dia que eu e Carla conversamos lá em casa, que a gente para orar e a gente vê a injustiça prosperando em determinadas áreas. E a gente vê aqui e fala, Senhor, como o Senhor permite isso? Aí toda vez que vem esse pensamento hoje, o que eu faço? Salmo 73. Aí eu falo, calma, o tempo deles está contado. Daqui a pouco eles caem e desaparecem como pó. Ninguém mais lembra deles. Todos os impérios que se levantaram na terra acharam que iam ser para sempre. Todos caíram. Mas a igreja já tem mais de 2000 anos que eles tentam destruir ela. E ela continua a avançar. Porque é o Deus que está na frente. É o Senhor que está na frente. E aquilo que Deus coloca a mão, meu irmão, não tem como parar. Homem nenhum para, a rocha foi estabelecida, e todo aquele que construir sua casa sobre a rocha, ainda que venha ventos e tempestades, sem dúvida nenhuma ele não cairá, ele continuará firme. Pode dar um glória a Deus? Aleluia! É isso, meu irmão. A porta estreita é exatamente isso. Há dificuldade, ou você acha que construir uma casa sobre a rocha é mais fácil do que construir uma casa pela areia? Não é, irmão. Construir uma casa na areia é mais barato, gasta menos tempo, dá menos trabalho. Todavia, quem constrói sua casa sobre a rocha vai gastar mais, vai investir mais, vai trabalhar mais, mas quando vem as circunstâncias da vida, nós permaneceremos de pé. A porta estreita aponta para estes. Nessa noite, Deus manda dizer para você, entre pela porta estreita e permaneça na porta estreita, porque o Senhor é com você, Ele é conosco, Ele está com sua igreja. Ele diz que de maneira nenhuma Ele nos abandonará. Ainda que pareça que estamos sendo derrotados, e muitas vezes estamos perdendo as forças, estamos padecendo de doença e com problemas, não há problema nisso. Se Deus está conosco, irmão, é melhor um doente salvo do que um saudável perdido. E às vezes a gente acha que, eu vejo Jó, por exemplo, um grande exemplo. Jó perdeu tudo e ele chegou a essa conclusão. Ele falou, olha, Deus me deu tudo e Ele me tirou tudo. Então, o que eu tenho? Deus me deu, Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. Eu tenho o Senhor, se eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada. Verso 23, Asaf diz assim, e no entanto, olha só, irmão, isso é maravilhoso. Ele diz assim, eu errei. Eu fui como um animal, eu fui um tolo quando eu pensei isso. Mas ele diz, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Recebe o chamado, irmão, é direita, tá, irmão? É a mão direita. Recebe o chamado aí. Tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Agora diz para mim assim, diz para o irmão que está do lado assim, você sabe qual que é o destino de quem está na porta estreita? Diz para ele aí, você sabe qual que é o destino de quem está na porta estreita? O verso 24 diz para ele assim, ó, diz que o destino é glorioso. Diz para ele aí, irmão, diz com fé aí,
o destino é glorioso. Vamos repetir de novo: o destino é glorioso. Esse é o destino daqueles que escolhem a porta estreita. Mas o destino daqueles que escolhem a porta larga é a destruição. Ele diz no verso 25: quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Irmão, nós temos que ter esse coração de desejar a Deus acima de tudo, acima dos bens materiais, acima até mesmo da nossa família, acima de tudo nós temos que desejar a Deus. E ele diz no verso 26: minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Sabe, irmãos, quando Jesus fala essa palavra, é isso que ele está querendo dizer para cada um de nós. Nós não podemos de maneira nenhuma desprezar isso. Irmãos, hoje ninguém mais quer falar sobre o inferno, porque a porta larga conduz para o inferno. Tem pregadores que falam assim: eu não gosto de pregar sobre o inferno, não. Sabe por que eu não gosto de pregar? Porque isso oprime muito a igreja, isso deixa a igreja para baixo. Vamos pregar uma coisinha mais gostosa, vamos falar de coisa boa, né? Para que falar de inferno, João amigo? Para que falar, Lucas, de inferno? Deixa eu dizer para você: o pregador que pensa assim, ele acha que ele é melhor do que Jesus, porque se você não sabe, Jesus falou mais do inferno do que do céu. E aí? Será que algum de nós, comedor de feijão e arroz, é melhor do que Jesus? Se ele falou mais do inferno do que do céu, eu vou desprezar isso? E muitas vezes despreza. Agora olha o que está dizendo: o destino da porta larga é o inferno. Jesus deixa claro isso, ele adverte isso. E ele adverte no verso 20, em Mateus capítulo 25, verso 41. Ele deixa claro que o inferno não foi criado para nós, ele foi criado para o diabo e seus anjos. Pastor, então por que o homem vai para lá? O homem vai para lá porque ele escolhe a porta larga. É a porta que nega Deus. É a porta que nos coloca como Deus. É a porta larga. Ele deixa claro em João 3,36: quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ele deixa claro que esse lugar é lugar de densas trevas, de choro e de ranger de dentes, lugar de sofrimento eterno. Apocalipse capítulo 20, verso 10 diz que é eterno, não é temporário. Irmão, quantos anos nós podemos viver nessa terra? Sei lá, o homem que mais veio nessa terra registrado aí nos últimos dias, porque é lógico, eu não vou pegar aqueles da Bíblia que começaram lá, que viveu 600 anos, mas agora, o homem quando vive muito, vive 110 anos, aí eu acho que o máximo que tem é 110 anos. O que é 110 anos comparado com a eternidade, irmão? Não é nem uma gota no oceano. Não é nem uma gota no oceano. Porque se fosse uma gota no oceano, ainda teria fim. Quando a gente fala de eternidade, é algo que não tem fim. Mateus capítulo 10, verso 28, vai dizer que esse lugar, o sofrimento é consciente. Vai dizer que nesse lugar as pessoas sabem por que estão lá. Vão lembrar que elas escolheram a porta larga. Vão se lembrar que elas negaram a Deus. Mas o destino da porta estreita, esse é maravilhoso. Lucas 9, 24 vai dizer que se você tentar se apegar a essa vida e perdê-la, irá perdê-la. Mas se você abrir mão da sua vida por causa de Cristo, você irá salvá-la. João 10:10 vai dizer que aquele que escolhe a porta estreita terá vida eterna, vida abundante. Não haverá pranto, nem dor, nem morte. Em Apocalipse 21 diz: sabe, quando Jesus fala de vida abundante, ele não está falando de vida aqui nessa terra, irmão. Eu fico vendo os pastores e falo assim: vida abundante aqui? Irmão, como que nós vamos ter vida abundante nessa terra? Eu quero que você me explique isso. Aqui você pode ficar doente, sim ou não? Aqui você pode passar por problemas, sim ou não? E que esgrima de vida abundante é essa? Vida abundante é simplesmente eternidade. É disso que Jesus está falando. Quando nós tivermos um outro corpo, um corpo glorificado, aí então nós teremos vida abundante. Enquanto vivemos aqui, não teremos vida abundante. Estamos caminhando para lá. Então não se engane com as coisas dessa vida, pois a vida abundante, como diz em Apocalipse capítulo 21, não vai haver pranto,
Não vai haver dor, não vai haver morte. Ali sim tem vida abundante. Enquanto tem morte, tem vida abundante, irmão. A morte ainda está solta, mas um dia ela será jogada também no inferno. E eu queria encerrar dizendo para você, queria que você abrisse a sua Bíblia, acho que é um dos versículos mais lindos na Bíblia, que isso descreve perfeitamente o destino daqueles que escolhem a porta estreita. 1 Coríntios 2, 9. Ele diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso aí foi para você dar um glória forte, irmão. Sabe por quê? Alguém gosta de ver filme? Eu gosto muito de cinema, irmão. Eu gosto de assistir um bom filme, eu gosto. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem assistiu aquele filme O Senhor dos Anéis, tem umas paisagens maravilhosas, né? Cara, aquilo é tudo criação da mente humana. Aquele lugar não existe. O ser humano criou aquelas imagens. E elas são belíssimas, irmão. São lugares lindos. Você fala assim, cara, como que o ser humano, a mente humana, tem capacidade de criar esses lugares? São lindos. Pois é, irmão. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que tudo aquilo que a mente humana pode criar, o que Deus preparou para nós é infinitamente melhor. Porque não passou nem pela mente humana. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e ele diz: o que eu vi, eu não posso nem falar, porque não dá nem para descrever. Então nessa noite, meu irmão, quando eu estou chegando ao final, eu quero que você entenda que para entrar por essa porta você precisa estar com Cristo. Pois João 10,7 diz que Ele é a porta. E Romanos 14,12 diz que a decisão é somente sua. Ninguém vai tomar por você. Romanos 14,12 diz: assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Eu sou seu pastor. Eu posso orar por você, posso pregar por você, posso ajudar você, posso orar contigo, ensinar a palavra, mas eu não posso fazer nada no seu lugar. Não posso. Eu posso orar 10 horas por você, mas não posso orar 1 minuto no seu lugar. Não posso. Porque você, assim como eu, estará responsável pela sua vida diante de Deus. Feche os seus olhos. Queria fazer uma oração. Será que quando você entrou aqui essa noite, como é que está o seu coração? Quais têm sido as decisões que você tem tomado na sua vida? As escolhas que você tem feito, tem levado você para qual destino? Analise você aí agora. Quais são os destinos que você está preparando? Você está comprando uma passagem para onde? Cristo já pagou a nossa passagem para ir para um lugar de extrema glória, de extrema beleza, estar ao seu lado. O problema é que para ir nesse lugar, a gente vai ter que entrar num aviãozinho na classe econômica. E muitas pessoas querem ir no primeira classe. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Não importa de qual classe você vai. Se você vai de Fusca ou se vai de Ferrari. O que importa é que você chegue no destino que Deus quer. Então vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero nesta hora orar por este irmão, por esta irmã que está aqui nesse lugar. Senhor, o Senhor sabe as suas lutas, os seus problemas. Meu Pai, talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão como Asaf, que estão, meu Pai, te buscando, estão te servindo, estão te adorando, mas, meu Pai, a sua vida só tem problemas. A sua vida, meu Pai, aparentemente aos olhos humanos está andando para trás. Talvez, meu Pai, eles estão pensando, será que compensa eu escolher a porta estreita? Pois nessa noite, meu Pai, eu quero suplicar ao Senhor, meu Pai, que nessa noite os seus olhos possam se abrir, para eles verem que a porta ela é estreita na entrada, mas o que espera cada um desses irmãos não tem nada na mente humana que possa ter pensado, de tão maravilhoso que é, meu Pai. Meu Pai, fortalece este homem, esta mulher, nesse momento de dificuldade. Assim como o Senhor fez com Asaf, meu Pai, restaura, meu Pai, nos seus corações a firmeza da fé em Ti.
eles possam, assim como Asaf, que nós todos possamos ser como Asaf, saber que nós não temos ninguém além de Ti. Nós temos o Senhor e isso nos basta. Senhor, abençoa essas famílias. Meu Pai, talvez nós temos pais aqui que estão com seus filhos em situações difíceis, filhos rebeldes, eles oram pelos filhos, eles jejuam pelos filhos, eles estão clamando ao Senhor pelos filhos, e eles olham para os filhos e os filhos estão se perdendo. Senhor, coloca no coração deste homem, desta mulher, Senhor, deste pai, desta mãe, que eles possam perceber, Senhor, que eles não têm motivo para esmorecer, porque fiel é o guarda de Israel. O Senhor não dorme. Senhor, que eles possam perceber, Senhor, que ainda que os filhos deles estejam perdidos, sim, eles terão de tomar a decisão, mas, Senhor, o Senhor, Pai, conseguiu quebrar um coração duro como o coração de Paulo. Senhor, há algum coração que pode resistir à sua vontade no momento que o Senhor começa a quebrar, Senhor? Sim, a Bíblia diz que tem pessoas que resistem ao Teu Espírito, mas eu quero pedir, Senhor, que o Senhor fortaleça esses irmãos para que o Espírito venha quebrantar o coração desses filhos e que converta o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Eu quero pedir por esse marido, por essa mulher, meu Pai, que está com o seu casamento balançando, com problemas. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, talvez esta mulher, este irmão, está pensando, Senhor, eu te sigo tanto, meu marido, minha esposa é complicada, ele é infiel, ela é infiel, ele me maltrata, ele é ruim comigo. Senhor, eu quero pedir agora, meu Pai, que o Senhor possa colocar na mente desta pessoa, no coração dela, Senhor, mostrando, Senhor, que o Senhor está no lugar de sempre, o Senhor continua estando olhando por esta pessoa, o Senhor está do lado dessa pessoa neste sofrimento. Fortalece esse marido, fortalece essa mulher. Senhor, eu talvez esteja falando com pessoas aqui, meu Pai, que estão naquela vida, talvez tentando se levantar espiritualmente, mas toda vez que levanta, cai. Levanta, cai. Levanta, cai. Senhor, eu quero pedir, firma os pés dessa pessoa, meu Pai, sobre a rocha que é o Senhor. E quebranta, meu Pai, transforma o coração de pedra em coração de carne. Meu Pai, nesta hora, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero suplicar libertação, salvação, transformação na vida de cada um de nós que aqui estamos, meu Pai. Assim como Asaf, Senhor, nós queremos atingir o destino glorioso ao lado do Senhor. Nos dê a força para passar por aquilo que precisamos passar, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.